mas hoje estaremos falando a respeito de oração. Nós estaremos falando agora, a partir do versículo 5, falamos até o capítulo 4, do verso 1 até o 4. Agora vamos falar do capítulo 6, do versículo 5, 6, 7 e o 8. Diz assim a palavra de Deus: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Nós vamos observar aqui nesse texto que o Senhor Jesus está agora ensinando mais uma situação bem definida da palavra de Deus, bem definida para a vida cristã. Falamos anteriormente a respeito de vários assuntos, como vencer o ódio, a vingança, o homicídio, como viver o amor. Falamos a respeito de dar a esmola de maneira que dê com a mão esquerda, que a direita não presencie, não vê. Agora, o Senhor Jesus está tomando um cuidado muito grande com a sua igreja, com os seus discípulos, ensinando a eles uma outra questão muito importante na vida deles, que é a oração. Ora, no Antigo Testamento, em nenhum local, Moisés instruiu os homens a orar. Por que ele não instruiu? Porque Deus, no Antigo Testamento, ele era visto como o grande Deus, como o Senhor dos céus e da terra, como o Todo-Poderoso. Mas, no Novo Testamento, o Senhor Jesus mostra agora que aquele Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu, da terra, aquele que é poderoso para resolver todas as coisas, Jesus apresenta ele agora não dessa forma como Moisés o apresentava, mas Jesus apresenta ele, doravante, como um pai, como aquela pessoa que está junto de você diariamente, como aquela pessoa que está pronto para lhe ouvir, pronto para lhe atender. Então, eu quero dizer para você que Jesus queria ensinar verdadeiramente a oração. E ele tinha uma grande preocupação. Além de ensinar a oração, ensinar os crentes a orarem, ele também deveria ensiná-los de forma correta. Não como aquelas pessoas que estavam vivendo naqueles dias, os publicanos, os fariseus, os escribas. Essas pessoas, eles tinham um prazer muito grande de fazerem belas e longas orações, simplesmente para mostrar a sua oratória, ou a sua didática, ou apresentarem um longo pedido de algumas coisas a Deus, apenas para serem vistos, como se fossem apenas pessoas formais, que estivessem levando a Deus um pedido próprio ou de outrem, mas formalmente, com hipocrisia, não estavam na realidade vivendo o sentimento da oração. Saía aquelas palavras pela boca, mas ela não procedia do verdadeiro coração arrependido. Jesus agora começa a ensinar os crentes a viver uma vida diferente, uma vida de contato, de comunhão, não apenas vendo Deus como Deus Todo-Poderoso, como Deus que é capaz de fazer e desfazer qualquer coisa,
mas mostrando a nós agora um Deus como Pai, um Deus capaz de saber as verdadeiras necessidades do filho. Eu tenho certeza que você sabe, mesmo antes do seu filho chegar para você e pedir para você um par de sapato, você já está percebendo que ele precisa de um sapato, ou que ele precisa de um dinheiro para lanchar na escola, ou que ele precisa de uma roupa, ou que ele precisa de alguma outra coisa. Você, como pai, sabe perfeitamente o que seu filho precisa. Muito mais o nosso Pai Celestial sabe. Então, por que nós orarmos? Por que fazermos isso? Se Deus já sabe perfeitamente. Ao longo desta palavra, nós vamos descobrir a par e passo, cada momento, o porquê e a razão que Deus gostaria que nós aprendêssemos a orar e a falar com Ele de forma bem clara, incisiva, falando a Ele de forma de filho para pai, porque Ele teria e terá sempre o mesmo prazer de nos atender como de pai para filho. E a Bíblia começa no versículo 5 dizendo assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas. Como são os hipócritas? Como é uma religião hipócrita? É muito fácil, a resposta é quando há falta de sinceridade. Que sinceridade é o inverso da hipocrisia, é o antônimo de hipocrisia. Quando não há sinceridade, há hipocrisia. E aqui diz o seguinte: quando é para ser visto pelos homens. Aqueles homens oravam apenas para serem vistos pelos homens. E isto que o Senhor Jesus abominava. É isso que ele queria excluir daquela nova equipe que ele estava formando. Ou seja, daqueles 12 homens que Jesus estava agora escolhendo para serem fermento no meio daquela multidão, para ensinar aquela multidão toda que ali havia, não apenas na Galileia, mas em toda a Judéia, Decápolis, Samaria e até os confins da terra. Eles estavam formando homens, instruindo homens, para que eles pudessem sair e ensinar verdadeiramente aquela sua nova doutrina, o seu novo costume, a sua nova maneira de viver. E ele disse que quando orares, não sejas como os hipócritas, que fazem longas orações. E eu quero dizer para você, a hipocrisia, ela é o inverso da sinceridade. Há muitas pessoas que querem viver uma vida de hipocrisia, às vezes até mesmo na igreja. Há muitas igrejas aí que, para serem vistas pelos homens, eles têm um grande coral, eles têm uma boa banda de música, eles selecionam os seus pregadores, eles têm aquelas mensagens, aquelas músicas, aquelas pregações eloquentes, mas tudo para serem vistos pelos homens. Mas eu quero dizer para você, boa banda de música é legítima, bons cantores é legítimo, bons pregadores é legítimo, boas bandas, bons corais, tudo é legítimo, desde que seja acompanhado de sinceridade, desde que seja acompanhado do mais sincero sentimento da alma de cada cidadão. Eu quero dizer para os irmãos que a hipocrisia é uma adoração que sai apenas do lábio dos homens, sai apenas do exterior. Isso é hipocrisia. E a sinceridade é aquilo que sai do íntimo da alma, sai do íntimo do coração. O Senhor Jesus está nos vacinando aqui, colocando em nós uma vacina e dizendo para nós que esta vacina, ela tem que produzir os efeitos para nós erradicarmos do nosso meio toda sorte de hipocrisia. Ele estava muito preocupado com isso. E é por isso que ele começa aqui: quando orares, não seja como os hipócritas. E eu quero dizer para você que eles gostavam, diz o verso 5, a parte B, que eles gostavam de orar em pé nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Eu quero dizer que a hipocrisia muitas vezes é tão acentuado
até mesmo nas igrejas, no meio do povo cristão, que as pessoas que estão aí fora, eles resolvem não ir às igrejas, porque eles ficam apenas olhando a vida daqueles crentes hipócritas, que falam que são e não são, que dizem que é, mas não é. Na hora do vamos ver, eles espalham o parafuso. Eu quero dizer que há muitas pessoas hoje, que, coitado, infelizmente, eles, por estar fora, eles imaginam que na igreja todos são hipócritas, porque eles analisam o seio, o interior, o íntimo da igreja por alguma pessoa que vive uma vida de hipocrisia, uma vida superficial com Deus. Eu me lembro agora de uma história que eu li há algum tempo atrás. Ela é tão interessante que ela vai fazer com que eu e você possamos compreender verdadeiramente a diferença daquela hipocrisia do lado de fora, daqueles crentes superficiais e da igreja verdadeira, aquele povo que realmente serve a Deus em espírito e em verdade. A história é a seguinte: eu li que um cidadão tinha um grande pomar na sua propriedade e ele resolveu ali plantar umas maçãs. E ele fez um grande pomar de maçã. E quando as maçãs começaram a produzir, ficaram muito gostosas, muito saborosas aquelas maçãs. Aquele moço chamou o seu vizinho, era um coronel da polícia. Ele chamou o seu vizinho para ir um dia na sua casa, para saborear uma das maçãs ali do seu pomar. Ele falou com o seu vizinho uma vez, ele não foi. Falou duas vezes, ele não foi. Falou a terceira vez, o vizinho não foi. Por fim, ele foi na casa do vizinho e disse assim: vizinho, eu já lhe convidei 3 vezes para você ir na minha casa, tomar comigo um café, saborear ali uma maçã do meu pomar, e você nunca foi. Eu resolvi vir aqui porque eu gosto tanto de você, e você parece que também gosta tanto de mim, mas você nunca quis aceitar o meu convite. Fala para mim, por que você não quis saborear uma maçã dessas aqui do meu pomar, que fica bem ao lado da sua casa? O vizinho sorriu, disse: tá bom, vizinho, eu vou lhe falar. Sabe o que aconteceu? É que caiu uma maçã do lado. Um pé de maçã produziu e caiu uma maçã no muro, do meu lado. E eu peguei aquela maçã e quando coloquei na boca, ela era tão azeda, que eu estou com muita vergonha ou medo de ir lá para saborear essa maçã, e eu não gosto de coisa azeda. O moço que estava fazendo o convite deu um grande sorriso para ele e falou: ô coronel, eu vou dizer para você o que aconteceu. Na realidade, eu fui a mais de 60 quilômetros buscar a semente e as mudas dessa maçã azeda. E tinha muitas crianças entrando no meu pomar. O que eu fiz? Eu peguei estas mudas de maçã azeda e plantei elas em volta do meu pomar todinho, de maneira que essas que estão plantadas em volta do pomar, todas elas são profundamente azedas, mas é para afugentar aquelas crianças que queriam roubar as minhas maçãs. Então, eu quero dizer para você, meu querido irmão, meu querido amigo, que há muita gente que está do lado de fora, só vendo os hipócritas, às vezes, que ficam na beirada da convivência ou do relacionamento com Deus, dando mau testemunho do Senhor Jesus e da sua obra redentora do Calvário, estão aí do lado de fora, fazendo com que, às vezes, os vizinhos, os amigos, não venham para dentro da casa de Deus para ouvir a verdadeira
mensagem, aquela mensagem tão gostosa, aquela mensagem tão gloriosa, tão maravilhosa, que produz aquele gosto maravilhoso na nossa vida, que produz em nós uma autoestima, uma vontade de viver, uma alegria na alma. Eles não vêm para a igreja porque estão havendo apenas esses hipócritas que vivem à beira da igreja. Eu quero dizer para você, meu querido amigo, que se você vier para o lado de dentro, você vai experimentar os verdadeiros preceitos do Senhor Jesus. Conhecer Jesus tal como Ele é. Você vai poder testificar dos juízos de Deus, que, como diz o salmista, são mais desejáveis do que o ouro fino de Ofir. Eles são mais doces do que o favo do mel. Eles são mais saborosos do que o licor tirado dos favos de mel. Diz o salmista no Salmo 19. Mas depende de você. Se você estiver apenas olhando a vida dos hipócritas, e Jesus está aqui dizendo, não sejam como os hipócritas. Por que Jesus fala isso? Porque lá na frente, Jesus está dizendo, lá na frente, a respeito dos hipócritas, ele diz, mas o lugar dos hipócritas é no lago de fogo, onde há pranto e ranger de dente, onde o fogo não apaga e onde o bicho não morre. É lá que está colocado isso. Por isso Jesus está vacinando. Ele quer que ensinar a mim e a você a orar verdadeiramente, com o coração voltado para Deus, não apenas com a boca, não apenas para que as pessoas possam estar vendo, mas Ele quer que saia do âmago, do sentimento, sem fingimento, aquela palavra que sai da nossa alma em direção a Deus, e Ele vai ouvir. Muito bem, eu quero dizer para você que Jesus disse aqui no versículo 6, Ele disse, mas tu quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto e fechando a porta. Eu quero dizer para você que é evidente que Jesus não condena ninguém por orar em local público. Há uma denominação aí que proíbe as pessoas orarem de pé, com as mãos levantadas, orar em público, orar nas esquinas. Eles imaginam que por esse versículo aqui, Jesus está condenando, lendo engano. Jesus não está condenando nada disso. Você pode orar de qualquer jeito. A Bíblia disse que teve um homem que orou de joelho, outro orou em pé, outro orou com as mãos levantadas, outro orou, eu não sei que jeito ele estava, porque ele estava dentro de um peixe. Eu não sei se ele estava deitado em pé, ou de bando, ou de joelho, mas ele orou no ventre de um peixe. A Bíblia diz também que um outro homem chamado Ezequias, ele orou deitado no seu leito, na sua cama. Jesus não condena a maneira de você orar, Ele condena a forma. Se você orar hipocritamente, ou se você orar sinceramente, é isso que Ele condena. Se você fizer uma oração, mesmo de joelho no teu quarto, mas hipocritamente, só da boca para fora, Jesus está te condenando. Mas se você ora de qualquer forma que você estiver, de qualquer maneira que você estiver, em pé, deitado, dentro do teu quarto, como Pedro orou lá no terraço, como Davi orou no seu quarto, como Jonas orou no ventre do peixe, como Isaac orou lá no campo. A Bíblia disse que ele estava orando pela noiva dele lá no campo, lá, todos os lugares. Mas Jesus diz aqui, entra no teu quarto. Quando ele fala entra no teu quarto, não é explicitamente o teu quarto físico. Ele está querendo dizer que você deva entrar no íntimo da sua alma, do seu sentimento, sem fingimento. Falar com Deus do íntimo da alma, com Deus sem fingimento nenhum, falando aquilo que está no seu coração, colocando para Deus o seu sentimento de filho, porque Ele vai dar a resposta como um pai. Eu quero dizer para você
que Jesus nunca condenou oração feita de público, mas Ele quer que você feche a porta do teu quarto. Ora, se Jesus estivesse falando apenas do seu quarto físico, como é que Ele fazia para orar? Ele não tinha casa para morar. Se ele não tinha casa para morar, ele teria aposento? É completamente inaceitável você ficar aqui querendo interpretar esse texto da palavra de Deus literalmente. É impraticável. Jesus está falando aqui para eu e você. Eu posso estar com meu quarto aqui fechado no meio de uma multidão de gente. Como eu posso estar em um quarto fechado falando fingidamente, hipocritamente? Então eu quero que você compreenda que Jesus disse: entra no teu quarto, entra onde você quiser, feche a porta, mas feche a porta para o mundo exterior, feche a porta para as coisas externas da sua vida. Quando você vai falar com Deus, deixe as coisas daqui para trás. Não fique falando com Deus e lembrando que tem que fazer a compra. Não fique falando com Deus e tem que ir para o trabalho, ou falando com Deus e lembrando de uma outra coisa. Deixa essa salada de mão. Entra para o teu quarto, feche a porta, fale com Deus, mesmo que seja por pouco tempo, mas fale claramente. E a Bíblia diz que Deus, que está vendo o íntimo do seu coração, Ele vai resolver o seu problema. Diz aqui: e quando orares, aliás, verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. É de coração para coração. Você pode falar com a boca, não tem problema, não tem problema. O que você tem que falar é no secreto, é abrir o teu sentimento. Não adianta você estar falando com Deus uma coisa que você não está sentindo. Não adianta você pedir uma coisa para Deus que você sabe que você não está querendo ou precisando, ou que Deus não vai querer te dar. Esse relacionamento, você tem que ter a consciência de tê-lo com Deus. Por isso, a Bíblia diz que teu Pai, que vê secretamente, vai te recompensar, ou vai resolver aquilo que você está pedindo. Muito bem, eu quero dizer para você que independe de onde você esteja orando. Eu já disse, Isaac orou no campo. Eu já disse que Pedro orou no terraço, que Davi orava no seu quarto de dormir, que Ezequias orava deitado, com o rosto virado para a parede, e que Jonas orou lá no ventre da baleia. Eu que não sei onde é o seu deserto de oração. Eu só quero dizer uma coisa, que o deserto, ele é a pátria dos fortes. Ou seja, no deserto, é quando você se fecha, é que você acaba tendo a sua vitória com Deus, falando claramente com Deus. E é isso que Jesus vem ensinar para os discípulos, essa nova doutrina. E o verso 6, a parte C diz: e teu Pai que vem em secreto, é o lugar da sua amizade íntima com Deus. É aquele lugar ali que você precisa realmente estar a sós com Deus. O versículo 14, aliás, o versículo 6 diz assim: mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem. Eu quero dizer para você que aquele Deus grande e tremendo que Moisés anunciou no Antigo Testamento, ele agora é um Pai no Novo Testamento. E Jesus se referiu a Deus como Pai só no Sermão da Montanha 17 vezes. 17 vezes Jesus se relacionou ou chamou a Deus como Pai, só no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Eu quero dizer para você que Jesus estava dizendo que o relacionamento de oração, de comunhão, de conversação
com Deus deveria ser muito grande. Eu quero dizer a você, meu querido irmão, quero concluir esta palavra aqui, dizendo para você: fale com Deus, diga para Deus aonde é o teu problema. Pare de murmurar, pare de falar aos outros, pare de reclamar, porque eles não têm solução para resolver o teu problema. Mas Deus, que vem em secreto, Deus que sabe da sua verdadeira necessidade, que conhece a realidade de todas as coisas, diz a Bíblia, Ele vai te responder tranquilamente. Ele que vai te ver em secreto, vai te responder. Não se preocupe. O último versículo que eu quero falar para você, ele diz assim: e quando orares, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Eu quero dizer para você, meu amigo, não adianta você falar demais. Não adianta uma ladainha e falar as mesmas coisas todas ao mesmo tempo. Eu não estou dizendo aqui que às vezes você não possa cantar o mesmo hino, falar com Deus as mesmas coisas que você quer falar. Eu estou falando é que Deus não aceita ladainha, é que não adianta você ficar falando muito e passando as contas aí na sua mão, pensando que você vai resolver o problema por muito falar. Aquilo não resolve o problema. Deus está buscando o sentimento do seu coração. Às vezes você está falando aquelas palavras apenas repetidas e não tem nenhum sentimento daquilo que você está falando. É isso que Jesus condenou. É isso que ele disse que os hipócritas fazem desta forma. Você sabe perfeitamente como é que se faz oração na Índia. Eles pegam o seu pedido, escrevem o seu pedido, coloca-se em uma roda e pega aquela roda e começa a rodar. E começa a rodar. E aquela roda vai rodando e vai falando com Deus, é o pensamento deles. E aquela roda vai rodando e vai falando com Deus. E é aquilo que eles estão pedindo ali, naquela roda, para que eles não ficar falando o tempo todo, eles já pregam o seu pedido lá na roda e vai rodando, e aquilo eles imaginam que estão falando com Deus. Não é desta forma, não. Eu quero dizer para você que não adianta você pegar o seu pedido de oração e pregar na parede, ou ficar girando de roda em roda e fazendo essas coisas acontecerem. Jesus não está buscando isso. Ele está querendo que nós sejamos curados da hipocrisia. Ele está querendo que os seus discípulos verdadeiros aprendam a falar com Deus. Ele sabe perfeitamente que quando eu e você recebemos um pedido do nosso filho, nós ficamos alegres e satisfeitos. E quando o meu filho me pede um pão, eu não dou a ele uma pedra. Quando meu filho me pede um peixe, eu não lhe dou uma serpente. E quando meu filho me pede um ovo, eu não dou um escorpião para ele. Ora, eu sendo mau, eu sei dar boas coisas aos meus filhos. Sendo mau, eu sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará os bens àqueles que lhe pedirem. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, eu quero dizer a você, Jesus quer que você aprenda a orar, que você vá direto a Deus, feche a porta do teu aposento, feche as coisas aqui para o mundo, dobre o seu joelho, ou fique de pé, ou deitado, ou andando, ou no terraço, ou no quarto, ou lá no campo onde você estiver, não interessa onde, não interessa o modo, interessa a sinceridade que você tem no seu coração para você falar com Deus, para poder mudar a situação que você está vivendo. Eu quero dizer para você, Jesus está esperando você. Ele tem tanto prazer de ouvir você. É como se o seu filho chegasse para você e dissesse: pai, eu quero falar com o senhor. Qual é o pai que não vai parar para ouvir o filho? Quando o filho chega: pai, eu quero falar com o senhor. Qual é o pai que não vai ter prazer de ouvir o filho?
Eu quero dizer para você que Jesus está esperando agora você parar um pouquinho da onde você estiver e começar a falar com Ele. Apresenta o teu pedido a Ele, derrama o teu coração, sem fingimento. Se precisar pedir perdão de algum pecado cometido, faça. Nós vamos falar isso no nosso próximo programa. O Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo programa. Mas eu quero que você saiba de uma coisa agora, meu querido irmão. Abra o seu coração. Fale com Deus claramente. Nós vamos dizer a Deus o sentimento da nossa alma, e Ele que vê em secreto vai nos ouvir e responder publicamente. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor porque tem nos ensinado a orar. O Senhor tem prazer de ouvir os teus filhos a orar. O Senhor não tem prazer de uma oração de hipocrisia, de fingimento, mas o Senhor tem prazer quando os seus filhos abrem o coração e falam claramente com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a orar. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude, Senhor, a cada dia mais e mais termos a comunhão com o Senhor e saber que eu tenho hoje a perfeita liberdade de chegar à sua presença. Eu quero te pedir, abençoa meus irmãos que estão me ouvindo, abençoa meus amigos que estão nos ouvindo também, abençoa a cada um deles, ó Deus, e faça com que esta oração, com que esta palavra chegue ao íntimo da sua alma e que através do Espírito Santo o Senhor possa ensinar a eles o verdadeiro desejo de orar e buscar a tua face com sinceridade, sem fingimento, sem hipocrisia, não orando para que as pessoas possam ver e ouvir, mas orando com sinceridade. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.